Olá, boa tarde, tudo bem com você? Bom, hoje é terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Nós vamos fazer agora atividade de português e de matemática. A nossa atividade de português começa assim: clique no link para ouvir a história. Então, tem aí um link em azul para que você acesse o videozinho lá no YouTube e ouça a historinha, tá bom? Depois, nós vamos fazer atividade no livro de língua portuguesa, na página 84, 85 e 86, que fala mesma letra, outro som, R ou RR. Aqui nós temos uma breve explicação, que fala assim: no início da palavra, esse som é representado por R, e no meio, entre as vogais, com RR. Então, quando a gente começa uma palavra, é só um R que a gente usa. Quando tem essa letrinha no meio, entre as vogais, geralmente a gente usa RR, duas vezes a mesma letra, tá? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, lá no livro, na página 84, fala assim: atividade oral e escrita. Então, nós vamos falar e escrever. Número 1. Aqui fala em dupla, mas você vai fazer sozinho, tá bom? Aí na sua casa. Leia em voz alta este par de palavras. Então, nós temos um par de palavras, são duas, certo? Aqui, ó, nós temos uma, tem a figura, e embaixo tem a palavra rato. E aqui do outro lado também nós temos a figura e embaixo tem a palavra carrapato. Você conseguiu achar aí? Conseguiu ler? Rato, carrapato. Aí a atividade fala assim: observe as partes destacadas nas palavras e faça X nos quadradinhos com a resposta certa, tá? Então, vamos lá. Quais são as partes destacadas na palavra? Aqui na palavra rato, é o R no começo da palavra, certo? E na palavra carrapato, tem o RR aqui, ó, no meio. Então, vamos ver agora as alternativas. Lá na alternativa A, fala assim: o som das partes destacadas é. Aí aqui, ó, semelhante ou diferente. O que você acha? Qual a sua opinião? O som das partes destacadas nas duas palavras é semelhante? Semelhante significa que é parecido. Ou é diferente? Vamos falar de novo? Rato, carrapato. Então, você vai marcar o que você acha. Marca um xizinho aí se você acha que é semelhante ou marque um xizinho se você acha que é diferente do outro lado. Na alternativa B, fala assim: a escrita é semelhante ou diferente. Então, vamos observar. Lá, ó, tem o R no começo, na palavra rato, e na palavra carrapato está no meio. Só que não tem um R só, tem mais de um, né? Então, a escrita é semelhante ou é diferente? Diferente, né? Em uma palavra tem um R e na outra palavra tem dois R's, certo? O som é parecido, semelhante, mas a escrita é diferente. Olha o som: rato, carrapato. Vamos agora ver, então, lá na próxima atividade, atividade 2. Leia agora este curto par de palavras, esse outro par de palavras, desculpe. Aí nós temos de um lado caracol e do outro lado carrapato.
Aí, novamente fala, observe as partes destacadas nas palavras e marque o X no quadrado com a resposta certa. Como é o som? Aí, nós temos aqui a primeira opção, ó, semelhante. A segunda opção, que está aqui na segunda linha, fala assim, diferente e o som representado pelo RR é mais forte. E nós temos aqui a última opção, que fala assim, diferente e o som representado pelo R é mais forte. Então, vamos lá. Nós vimos primeiro a palavra caracol. E aí tem o R aqui destacado. Depois nós vimos a palavra carrapato. E tem aqui o RR. Então, vamos agora responder. Fala assim na atividade. Como é o som? Vamos identificar o som. O som é semelhante quando a gente fala caracol ou carrapato? Não, é diferente, né? Caracol, carrapato, ó, cará. E carrapato é carra. Então, é ra e ra. Então, é diferente. Já sabemos que a primeira alternativa não está correta, não é essa que a gente vai marcar. Na segunda e na terceira alternativa, fala que o som é diferente. Mas a gente tem que observar uma coisa. Lá na segunda alternativa, fala que o som representado pelo RR é o mais forte. Então, onde que está o RR? Lá na palavra carrapato. E na última alternativa, fala que o som representado pelo R é o mais forte. Aonde que tem só um R? Na palavra caracol. Então, o que você acha? Que o certo, qual que é o mais forte? O som que é mais forte, o caracol ou o carrapato? Fale aí na sua casa para você identificar. Caracol, carrapato. Então, é o ra ou ra que é o mais forte. Marca um X naquela que você achar correta. Eu não vou marcar, vou deixar que você faça, tá bom? Atividade 3. Vamos continuar então aqui na outra página. Leia este par de palavras. Então, nós temos aqui mais um par de palavras, ó. A primeira palavra, qual é? Aranha, que é um bicho, certo? E a segunda palavra? Arranha. Arranha. Sabe quando você arranha o braço, arranha a perna? Bom, então vamos lá. Alternativa A. Formem outros pares completando as palavras. Então, aqui nós temos dois pares, ó. Aqui tem um, são duas palavras, e aqui tem outro. Só que as palavras estão incompletas. Uma está completa e a outra incompleta. Então, vamos ler a primeira. A primeira palavra é essa daqui, ó. Caro, certo? Caro. Aqui, na segunda, está cá e tá faltando aqui, ó. Tem que completar. Só que se a primeira palavra tem um R, a segunda você vai completar com RR. Dois R's, tá? Então, vai ficar um pouquinho diferente. Uma vai ficar caro e a outra com RR vai ficar carro. Então, caro é quando eu falo assim, eu queria comprar aquele brinquedo, mas tá muito caro. E carro é o carro que a gente anda nele para ir para a escola, para ir para outros lugares, certo? Aqui do lado você vai fazer a mesma coisa. A primeira palavra é muro. E a segunda? A segunda você vai completar com RR e vai observar que palavra que você formou. Depois que você formar as palavras, você vai ler em voz alta, para você verificar e observar os pares que você formou, tá bom? Atividade 4 fala assim:
Com a ajuda da professora, leiam as palavras do quadro em voz alta. Então, vamos lá fazer a leitura. A primeira palavra, ó, com RR. Carretel, certo? E a segunda palavra? Também tem RR. Garrafa. Vamos ler a terceira? Cara. Cara. E a quarta palavra? Pirulito. Pirulito. Depois nós temos rua. E temos ali na linha de baixo a palavra rabanete. Depois nós temos a palavra rio. Depois a palavra chaveiro. Depois nós temos a palavra tiara. Tiara é como se fosse um arquinho, né? Para colocar no cabelo. E por último, nós temos a palavra marionete. Então, vou ler de novo. Carretel, garrafa, cara, pirulito, rua, rabanete, rio, chaveiro, tiara e marionete. Agora, nós vamos fazer o que a atividade está pedindo. Lá fala assim: coloquem as palavras nas caixas adequadas, de acordo com o som do R. Então, de um lado, nós temos aqui a caixinha roxa, que fala R fraco, brando. E do outro lado, nós temos a caixinha amarela, que fala R forte. Então, você vai observar cada palavra, vai identificar se ela tem o R fraco ou o R forte e vai escrever na caixinha correta. Então, a primeira palavra que a gente leu foi a palavra carretel. Carretel. O R, você acha que tem um som fraco ou forte? Fraco, né? Então, você vai escrever a palavra carretel aqui na caixa roxa, que é a caixa do R fraco. Depois você vai para a próxima palavra, garrafa, e assim por diante. Vamos achar uma palavra com R forte? Ó, cara, tá vendo? Cara, ra, não é ra, é ra. Então tem o som do R forte. Aí você vai escrever essa palavra aqui, ó, na caixa amarela, a caixa do R forte, tá bom? Então, você vai observar cada palavra, vai falar em voz alta e vai escrever na caixa certa, tá bom? Depois, pinte as letras R nas palavras que vocês escreveram nas caixas e observem onde estão colocadas. Então, quando você terminar de escrever todas as palavras, o que você vai fazer? Você vai pintar as letras R's em todas as palavras, tá bom? Escolhe aí um lápis de cor bem bonito e pinta a letra R em cada palavra. Bom, então nós terminamos a atividade de português, agora vamos lá na atividade de matemática. Opa, a Pro se enganou, tem mais uma folhinha aqui. Tem mais uma folha de português e depois a atividade de matemática. Então, vamos lá. Alternativa C. O que descobrimos sobre os sons da letra R? Leiam as informações e liguem os quadros corretamente. Então, vamos ler as informações? O primeiro quadrinho fala assim, ó. O primeiro quadrinho é esse aqui. A letra R no início da palavra tem. Aí, aqui do lado, nós temos escrito som forte ou som fraco. Então, você acha que quando a letra R está no início da palavra, ela tem o som forte ou o som fraco? Você vai ligar com o que você acha que é certo. Depois, nós temos aqui embaixo o segundo quadrinho, que fala assim: a letra R entre vogais tem som forte ou som fraco?
que você acha? E por último, nós temos aqui, falando assim, o terceiro quadrinho. As letras RR juntas, entre vogais, tem o som fraco ou o som forte. Então, você vai ligar de acordo com o que você acha. De acordo com as atividades que a gente fez na página anterior, você já deve ter uma ideia do som dessas letrinhas. Então, ligue conforme o que você acha certo. 5. Nas palavras abaixo está faltando R ou RR. Descubra as palavras, depois escreva cada uma com todas as letras. Então, aqui, ó, tá faltando uma letra R, uma letra ou duas. Tá escrito aí, OUPA. Que palavra será que é essa? OUPA. Será que é roupa? Eu acho que funciona, né? Se a gente colocar um R lá no começo, formamos a palavra roupa. Então, você vai colocar de acordo com o que você acha certo. Se é um R ou dois R's. E aí, você vai escrever aqui a palavra, ó, com um R ou com dois R's. Aqui, ó, na alternativa B, nós temos isada. Isada, eu acho que essa palavra é risada, certo? Mas risada tem um R no começo ou tem o RR? Você vai escrever aqui na linha de acordo com o que você acha que é certo. Eu vou deixar as outras palavras para que você tente observar sozinho, descobrir qual palavra que é e completar da forma correta. Aqui embaixo tem um desafio para fazer em dupla, mas como a gente não está na escola, não tem como fazer essa atividade, a não ser que você queira fazer com familiar. Então, não vai ser obrigatório. Mas, se você quiser fazer com familiar, eu sugiro que você pesquise em palavras com R fraco e palavras com R forte. Tem que ser palavras diferentes das que a gente estudou hoje, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Você vai escrever aí no seu caderno as palavras que você lembrou, pesquisou ou encontrou, tá? Com o som fraco do R e com o som forte, ok? Bom, agora sim, atividade de matemática. Vamos lá. Vamos rever os números do 100 ao 130 e conhecer outros números até chegar ao 150. Clique na imagem ou acesse o link. Então, nós temos aí o link em azul para você acessar. Aí você vai assistir um videozinho lá no YouTube e vai relembrar os números do 100 ao 130. Depois você vai conhecer mais números até chegar no 150, tá bom? Quando você terminar de assistir o vídeo, você vai completar a sequência numérica. Então, aqui, ó, nós temos uma tabelinha numérica com alguns números faltando. Então, nós temos aqui, ó, o 101, aí você vai completar 102, 103, 104, o 105 já está aqui. Então, você vai fazer o 106, o 107 e assim por diante, até chegar no 150. Se você não imprimiu a atividade, você vai fazer do 101 ao 150 no caderno. Então, você vai fazer o 101. Para não precisar desenhar uma tabela, o que você faz? Coloca um número, faz um tracinho, coloca o outro, faz outro tracinho e assim por diante, combinado? Bom, então agora chegamos ao fim da nossa atividade. Eu agradeço você que prestou atenção na aula até agora e amanhã eu volto com a explicação da atividade de quarta-feira. Um beijo e até a próxima!